Na palavra de Deus tem uma declaração dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que entende errado isso e diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é. Dinheiro não é um mal. Dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta que a gente usa quando precisa resolver uma certa situação. Precisa pagar uma conta, precisa pagar um serviço que foi feito, precisa acertar qualquer coisa financeira. O dinheiro é uma ferramenta útil para isso. Se eu quiser bater um prego na parede, eu vou usar um martelo. Se eu quiser usar um parafuso, eu vou precisar de uma chave de fenda. Se eu quiser pagar alguma coisa, eu vou usar o dinheiro. Seja da forma que for. Seja dinheiro em espécie, seja Pix, seja cartão, seja como for. Mas eu vou usar o dinheiro, porque ele é a ferramenta para isso. Mas assim como eu não sou apaixonado por um martelo, ou por uma chave de fenda, ou por um alicate, eu não preciso ser apaixonado por dinheiro. Eu não preciso amar essa ferramenta que existe para nós usarmos e não para que ela nos use. E a gente tem que ter esse entendimento. Em Provérbios, eu acho que foi o rei Salomão que falou isso, eu vou procurar o versículo, vou colocar aqui embaixo, que ele pediu assim: Deus, não permita que eu tenha abundância de coisas e por muito ter bens me esqueça de ti. Mas também não permita que me falte tantas coisas que eu pense até em roubar e envergonhe o teu nome. Eu quero o suficiente para o meu dia, o suficiente para o meu sustento, para que eu possa continuar caminhando seguro. Isso deveria ser a nossa expectativa para todos os dias, de todos nós, para todo o tempo. Porque é isso que precisa. É isso que nós precisamos. Nós precisamos continuar caminhando, continuar subsistindo. Ninguém precisa de exagero. Ninguém precisa de luxo, de exorbitância. Mas também ninguém quer passar por carência, por necessidade. Então esse equilíbrio deveria ser aquilo que norteia a nossa vida. Mas não, as pessoas normalmente querem o excesso, as pessoas querem aquela coisa exagerada. Por quê? Porque vem na mídia as pessoas exibindo seus carros de luxo, viagens para Dubai e uma série de coisas, e a pessoa começa a desejar aquilo. Isso daí não é natural nosso, isso é um trabalho que a mídia tem colocado na nossa mente nos últimos tempos. A mídia, os artistas, os filmes e tudo mais. E isso tem entrado com tanta força na cabeça das pessoas que as pessoas se tornaram assim. Essa avareza, essa ambição desmedida. Eu achei bem interessante, eu vi esses dias agora uma entrevista com o Jim Carrey. O Jim Carrey é um ator canadense, muito conhecido, muito famoso. Ele fez filmes como Máscara, Ace Ventura, e o mais interessante de todos, que eu acho, que é o Show de Truman, né, que ele vivia um personagem real e imaginário ao mesmo tempo, bem interessante. Mas o Jim Carrey, ele é um cara que nos anos 80, anos 90, ele se tornou super conhecido. Ele praticamente estrelava os melhores filmes, as maiores bilheterias. E nessa entrevista uma coisa que eu vi é que ele foi o primeiro ator de Hollywood a ter um salário de 20 milhões de dólares por um único filme. O primeiro. Depois dele tiveram outros atores que tiveram salários como esse, até maiores. Mas ele foi o primeiro a ter um salário de 20 milhões de dólares. Fez vários filmes, fez muito sucesso, ficou muito rico. Mas depois ele passou um tempo meio sumido, falando coisas estranhas e fazendo coisas estranhas, meio que desapareceu do show business. Pessoas disseram até que ele tinha enlouquecido, por causa da forma como ele começou a se comportar e falar coisas diferentes. E na verdade a gente vê que ele está bastante lúcido, ele só mudou muito o caminho de vida dele. Mas nessa entrevista que eu vi, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse que ele estava ficando bastante rico, mas ele não estava feliz. E ele lembrou que a família dele, quando o pai dele foi demitido, morou um tempo dentro de uma van, a família toda, e se virando como podiam, para almoço, para dormir, para comer, para fazer as coisas que eles precisavam fazer, até para usar banheiro, tomar banho, se virando. E ele disse que esse foi o período mais feliz da vida da família dele, morando na van, faltando tudo, mas eles muito felizes. E ele, depois da fama, do sucesso, da fortuna que Hollywood deu para ele, não era feliz. Ele não conseguia ter aquela felicidade que ele tinha morando na van. Então a gente tem que ver, sabe, que é muito relativo a gente achar que o muito dinheiro, ou muito sucesso, ou muita fortuna traz felicidade. Não traz. Ele compra coisas, mas não compra felicidade. Ele pode comprar um momento de prazer com uma profissional você sabe, mas não compra o amor. Compra muitas coisas, mas não o essencial. Aquele livro antigo, Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry já falava uma coisa bastante verdadeira. O essencial é invisível aos olhos. E eu diria mais, o essencial não está à venda. Então, foi bem interessante eu ver essa entrevista do Jim Carrey. Eu vou colocar aqui os trechos mais interessantes para você ver.
You were the first one to get a $20 million movie, right? That's what they say. I mean, you had to feel good. You know, the weirdest thing is that I have never worried about money. Never. Ever. And So I it's just... not, it never No, been your maybe it's driving because force? I went there and I lived that way and realized that, we lived on the road in a van for a while after we were in the worst jobs of our lives, and we were making money, and we decided to quit because we were turning into monsters. We lived in a van and we're happier than we had ever been, and I guess that taught me that to trust the universe. I started out with many, many desires as far as this business goes. I've so surpassed all of them that it's not as meaningful to me anymore. I really love the work itself. I've examined myself on several occasions. Why am I really doing this? Am I doing this because I want to be famous? And I think there was an element to that when I started out. Sure. I think I wasn't necessarily seen as much or as intently as I wanted to be when I was a kid. I had a job, at least in my own mind, and that was to make my mother feel better. She was very ill in many ways, but I felt the need to make them feel that their life was worthwhile, that they did something special just by the very fact that they brought me into the world. Yeah. From a very young age, I wanted to convince them that I was a miracle. And then I wanted to convince the world that I was a miracle. And now I want to convince the world that I'm just like them. And this is something you might never hear another celebrity say as long as time exists. I have enough. I've done enough. I am enough. Como você viu, é exatamente o que ele falou. Os períodos mais felizes da vida dele, vivendo numa van, com a família junto. E ele tem consciência disso. Falou isso na cerimônia de formatura de uma turma universitária onde ele foi orador. You can spend your whole life imagining ghosts, worrying about the pathway to the future, but all there will ever be is what's happening here, and the decisions we make in this moment, which are based in either love or fear. So many of us choose our path out of fear disguised as practicality. What we really want seems impossibly out of reach and ridiculous to expect, so we never dare to ask the universe for it. I'm saying, I'm the proof that you can ask the universe for it. Please. My father could have been a great comedian, but he didn't believe that that was possible for him. And so he made a conservative choice. Instead, he got a safe job as an accountant, and when I was 12 years old, he was let go from that safe job, and our family had to do whatever we could to survive. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. I can tell you from experience, the effect you have on others is the most valuable currency there is. Então, como você vê, ele não está demente, pelo contrário. Agora é que ele está consciente das coisas. Agora é que ele está realmente acordado e sabendo o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz. Antes ele estava vivendo no sonho, mas muita gente quer viver no sonho, né? Muita gente não quer acordar, muita gente prefere viver na Matrix. Triste realidade da nossa sociedade atual. Graças a Deus alguns acordam e se libertam. Eu oro que o Senhor consiga libertar você. E a mim, porque eu também estou sujeito a isso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conduza até lugares de felicidade, que não precisa de abundância monetária nem de bens, mas precisa de abundância de alegria. E Jesus é a nossa verdadeira alegria. Ele é o motivo da minha alegria. E que eu continue vivendo essa alegria até a eternidade. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Shalom Adonai. Nos vemos no próximo vídeo.